O grande problema é quando, ao tentar superar esse desafio, que no caso é, por exemplo, acertar uma questão muito difícil, entender um tema muito complicado, você vai desperdiçar o seu precioso tempo. Lembrem-se, falta pouco tempo para sua prova. Faltam, cara, 2, 3, 4, 5 meses para sua prova. Então, tempo... Tem aquele ditado que tempo é dinheiro. No nosso caso, cara, tempo é nota. Tempo é aprovação. Então você precisa garantir que o seu tempo seja gasto da maneira mais produtiva possível. E a verdade é que esse tempo que você acaba gastando e não gera resultado pode gerar um grande problema para você, porque, como no início a gente conversou, existe uma possibilidade de você diminuir a sua própria autoestima. E aí você começa a duvidar, inclusive, do próprio cursinho. E a verdade, cara, é que com essa fórmula o objetivo é te provar que você vai conseguir atingir isso. Podemos colocar o slide? Podemos. Então vamos lá. Slide mostrando as questões do PSU de Minas, AMP e SUS São Paulo. Essa é uma tabela, pessoal, que mostra a proporção entre questões fáceis, médias e difíceis. Então repara só, por exemplo, PSU de Minas. Em 2022, existiram 75 questões. Dessas 75, 39 foram fáceis, 28 médias e 8 difíceis. Isso significa que quando a gente aplicou a fórmula Aristo, 95% das fáceis, 75% das médias e 20% das difíceis, nós chegamos no valor de 60, que representa 80% da nota final. Eu não sei se você se lembra, mas no início dessa aula a gente mostrou o Vinícius, por exemplo, que tirou 80 no PSU de Minas e ficou em primeiro lugar para a GO. A fórmula Aristo não é só o suficiente para você escolher sua residência médica, mas para você passar nas primeiras colocações, na grande maioria das vezes. A MP, em 2021, mesma coisa, ó, 100 questões no total, 41 eram questões fáceis, 39 questões médias e 19 foram questões difíceis. Fazendo a fórmula Aristo, nós chegamos no valor de 72, que representa 72% da nota final. Essa é uma instituição que não apareceu aqui no vídeo, mas nós tivemos uma aluna também. Como é que era o nome da aluna? A Júlia. Eu acho que é uma instituição interessante, primeiro, Barreto, para a gente mostrar, volta lá na tela, por favor, que é uma das provas mais difíceis do Brasil. Esse número de 19 questões difíceis e 39 questões de nível médio é um número muito elevado. Se a gente pegasse outros exemplos, mesmo de provas importantes como a USP, a própria Unifesp, o Enare, a gente veria que normalmente as provas são mais fáceis. Elas têm mais questões fáceis, menos questões médias e menos ainda questões difíceis. O caso da MP é um pouco diferente, é uma prova complicada, mas mesmo na MP, que é uma prova muito difícil, que tem muitas questões difíceis, ainda assim o método Aristo, a fórmula Aristo se aplica. Você não precisa se dar bem nas questões difíceis. Se você tirar 20% dessas 19, se você ficar com 4 pontos, por exemplo, dessas 19, você vai chegar lá no 72 e você vai ser aprovado. E na verdade você vai mais do que ser aprovado. Porque no caso da Júlia, que foi uma ex-aluna nossa do ano retrasado, ela passou em neurocirurgia na MP, ela foi segundo lugar, se eu não me engano, geral, não lembro agora qual hospital ela escolheu, mas ela foi para o hospital de escolha dela e ela tirou 67. Então ela tirou 5 pontos a menos do que daria na fórmula Aristo. Ou seja, é o que você falou, a fórmula Aristo, na verdade, ela te garante a aprovação com sobra, com uma gordurinha ali. Então você, na verdade, não vai passar nem perrengue. Você não vai nem precisar ficar esperando segunda lista, reclassificação, não. Se você chegar no 95, 75, 20, você vai ser aprovado em qualquer lugar. Perfeito. Agora vamos olhar a prova do SUS São Paulo de 2021, com 100 questões no total, 67 fáceis, 30 médias e 3 difíceis. Aplicando a fórmula Aristo, chegamos em 86, que representa 86% da nota final. Eu não sei se você se lembra, mas no vídeo inicial dessa aula, o Eduardo, por exemplo, tirou 80 no SUS São Paulo e foi aprovado para radiologia, E, na verdade, o que reforça ainda mais que, na verdade, a fórmula Aristo, cara, com 86, sinceramente, imagina você tirando 86. E agora, a gente mostrando essa fórmula, começa a ficar claro para todo mundo que é possível. Porque não precisa mais de questão difícil. Aquele negócio, não, essa instituição é muito difícil. Não, se tem questões difíceis, cara, pouco importa. O que importa é você focar nas fáceis e focar nas médias, uma vez que você tenha mandado bem nas fáceis. Por isso, inclusive, que no curso intensivo, essa aula que o Eduardo falou, por exemplo, né, do estudo teórico, que tem o professor explicando o conceito de uma maneira teórico-prática, são sempre com questões médias. A gente focou em questões médias porque a gente sabe que nesse momento do intensivo você tem essa necessidade de acertar as questões que vão fazer diferença na hora da sua prova. Aquilo que vai te diferenciar entre metade da lista e o topo.